Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo de número 17. Êxodo é o segundo livro do Velho Testamento. O livro de Êxodo é um livro muito gostoso de ler. Capítulo 17. Porque é um livro que ele fala sobre libertação. É um livro que fala sobre início de uma nova vida, desafios de uma nova vida. Algumas pessoas pensam assim: eu não vejo a hora de eu ir para a escola, crianças ainda, não vejo a hora de eu ir para a escola e aprender a ler. Vai ser uma libertação para mim. Aí ela aprende a ler. E aí vem um outro desafio. Eu não vejo a hora de eu terminar a escola e entrar na faculdade, porque vai ser uma libertação para mim. E quando entra na faculdade, pensa: meu Deus do céu, precisa de uma nova libertação. E quando entrega o TCC, quando recebe o diploma da faculdade, e ela pensa assim: eu não vi a hora de eu concluir a faculdade. Vai entrar no mercado de trabalho. Sem falar daqueles que pensam assim: eu não vejo a hora de sair da casa do meu pai e da minha mãe para casar. O livro de Êxodo, ele vai trazer a responsabilidade de alguém que foi liberto. Porque só tem liberdade quem cumpre as suas responsabilidades. Alguém que está na cadeia, alguém que foi preso por justiça realmente, não é por engano, essa pessoa perdeu a liberdade por quê? Porque não soube viver na liberdade, não teve responsabilidade e por isso perdeu a liberdade. Êxodo capítulo 17, versículo 8 em diante, diz assim a minha tradução: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como o Senhor lhe havia dito e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram no cimo do outeiro também. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e um do outro. Assim lhes ficavam as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Amém? Jeová não, Yahvé Nissim. Assente-se, por favor. O Senhor é a minha bandeira. Yahvé Nissim. Senhor Nissim. Ele é a minha bandeira. Olha só. Você conhece alguma pessoa que as pessoas, num ditado popular, dizem assim: essa mulher é batalhadeira. Já ouviu falar isso? Mas esse rapaz é batalhador. Essa mulher é batalhadora. E você conhece uma pessoa batalhadora na vida, mas que você tem uma certa comoção. Por quê? Porque a pessoa não avança. A pessoa não avança. É uma pessoa batalhadora, mas não avança. Aí eu tenho umas curiosidades em cima desse texto aqui, que me chama a atenção. Há algumas verdades que eu quero destacar para você em cima disso. Quem aqui, de primeiro, quando eu falei, conhece uma pessoa batalhadora, e essa pessoa se esforça tanto, mas parece que não avança na vida? Quem conhece, levanta a mão aí. Isso, se você lembrou, repentino assim. Isso. Existem algumas verdades nesse texto aqui que eu quero destacar para você. Primeiro, não só no reino de Deus, mas em todas as questões, é importante sermos pessoas decididas. Você sabe por que há pessoas que não avançam na vida? Por falta
de serem pessoas determinadas na escolha que fizeram. Começou uma faculdade, não estou, agora é outra. Começou outra faculdade, falta agora eu quero outra. Começou de não quero mais, agora eu vou fazer tal coisa, porque faculdade cansei, não termina nada. Começou no emprego, agora eu não quero mais isso, agora eu quero isso. Agora eu não quero mais isso, agora eu quero aquilo. Você conhece alguém desse jeito? Como que você vai avançar em uma área? Como que você vai avançar na sua vida se você não para com nada? Pessoas confusas só vivem uma aventura no evangelho também. Não conseguem discernir o corpo, não entendem o corpo de Cristo, que há crianças na fé, que há maduros na fé, não entendem que há maduros, como eu disse, joio, trigo, lobos. Não conseguem separar essas coisas. Daí chega numa igreja, às vezes, e começa a viver uma experiência incrível. E daí na primeira situação que alguém não olhou, por quê? Porque às vezes é criança na fé ainda. Porque às vezes é imaturo, ou talvez até lobo introduzido no meio do rebanho. E a pessoa fala, eu não quero mais participar do rebanho. Só que sem estar no rebanho, não tem como estar com o cabeça. Não há como estar no cabeça se não estiver no corpo. Quantas pessoas você conhece assim? Olha, eu aceitei a Jesus e 5 anos depois eu assumi uma igreja. Eu aceitei a Jesus e com menos de 3 semanas eu desci as águas do batismo. Agora, pessoas que estão 10 anos numa igreja e não desceram as águas do batismo ainda. Qual é a decisão? O que você está esperando? Você que está me assistindo? Ou talvez você que está aqui. Provérbios 16:1 diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios, vem do Senhor, dos lábios do Senhor. Meu irmão, o que você quer da vida? Quantos casamentos talvez já passaram pelas tuas mãos? Deus colocou algo no coração de homens e mulheres de Deus que nem eles conseguem tirar. Seja uma pessoa decidida. Se você quer vencer na tua vida, seja uma pessoa decidida. Porque nunca esqueça que entre o Egito e Canaã, terá momentos muito difíceis como desertos. Amém? Olha, vocês lembram das histórias de contos de fadas? Que chegava até o momento e se casaram e viveram? É que a história não continuou, né? É que a história não continuou. Porque é um desafio todos os dias. Tem os desertos. E a nossa escolha tem que fazer valer a pena, principalmente nos momentos difíceis. Porque são nos desertos que vencedores são definidos. Não são em paraísos. Adão caiu no paraíso. Jesus venceu no deserto. Nós sempre achamos que é muito cedo, talvez, para guerrear. Então, é o segundo ponto, a segunda verdade que eu quero destacar. Há algo entre nós e Canaã. Há algo entre nós e a promessa. Isso se chama deserto. E a palavra deserto no original significa lugar solitário. Às vezes ninguém vai entender você. Às vezes você pode estar casado e você vai se sentir sozinho, sozinha. Por incrível que pareça, pela turbulência que está hoje, meu irmão, você tem que aprender a ter comunhão com Deus. Porque o deserto só venceu. Jesus venceu. Davi venceu. Moisés venceu. Jacó venceu. Tantos homens e mulheres venceram no deserto porque tiveram comunhão com Deus. Você precisa estar decidido a chegar do outro lado. Tem uma frase, agora não lembro o autor, e ele disse bem assim: se você está caminhando pelo inferno, tem um conselho para você: não pare. Continue até você sair de lá. Assim é o deserto. Não pare. Agora, uma pessoa confusa, ela faz de caminhos simples maiores ainda. Quantas vezes você já começou o ITQ, por exemplo? Quantas vezes já começou a faculdade?
Quantas vezes você já começou na fé? Quantas vezes você já começou? Sei lá quantos cursos, quantas coisas. Eu não sei. O objetivo, eu não sei. Mas agora, se você começou de novo, seja firme, seja decidido, olhe para a promessa e se afine com Deus, porque há algo entre você e a sua formatura, há algo entre você e a sua felicidade, há algo entre você e o seu milagre, há algo entre você e a conquista. Olha, nós sempre achamos que é muito cedo para guerrear, porque questionamos demais a nossa capacidade. Bem da verdade, tudo é novo para a gente. Meu irmão, você pode ter, eu no caso, eu e minha esposa, temos 3 filhos. Você pode ter 3 filhos. Sempre é inédito. Você pensa, agora vai ser igual, eu já sei como. Não, é diferente. Sempre é diferente. Sempre é diferente. Seja qual for o desafio, a questão é que se você quer se tornar um homem, uma mulher de Deus, o batismo do fogo ou o deserto, ele vai moldar em você uma confiança em Deus que você vai carregar em todos os desafios, que Deus está contigo, que Ele é a tua companhia. Olha para cá, que Ele é a tua companhia, que Ele não vai te deixar. Então eu vejo ao longo da Bíblia pessoas que questionaram o seu chamado também, quando chegou a hora do desafio, a hora da batalha. Presta bem atenção. E outra coisa que eu aprendi, que quando o dia da batalha chegar, é muito tarde para você se preparar. Por isso que nós temos que nos preparar antes. Por isso que você tem que fazer parte de um discipulado. Por isso que você tem que estar aprendendo alguma coisa. Porque o dia que o desafio chegar, você vai saber que rumo ter, que postura ter. Quando você constantemente, principalmente, é avisado. Então, eu vejo pessoas aqui como Gideão, Moisés, Josué, Isaías, Jeremias, né? Eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Moisés pedindo sinais para Deus específicos. Elias numa caverna, já tinha passado por tantas coisas, achando que estava sozinho. Isaías falando, olha só, olha meus lábios, eu sou uma pessoa, olha o que eu falo. E olha o povo onde eu estou, o que eles falam também. Então, mas o texto que nós lemos aqui, ele nos narra um fato. O povo tinha acabado de passar o mar. O povo tinha acabado de ser liberto. E eles eram acostumados a lidar com foice, a amassar barro e palha para fazerem tijolos. Eles eram acostumados a serem escravos. E Deus está transformando agora escravos em soldados. Você era escravo do quê? Como é que era a tua vida? A palavra de Deus fala no Novo Testamento, né? Que o cristão ele não é mais cauda, ele é o quê? Cabeça. Sabe a direção que está indo. Não é levado toda hora por que um jornal diz ou pelos movimentos que acontecem no mundo. Nós não recebemos as notícias como o mundo recebe. Porque nós estamos ligados em algo ou em alguém que o mundo não está. Porque o mundo jaz em quem? Jaz no maligno. Então no capítulo 14, ali, eles passam por essa situação. No capítulo 15, Moisés canta. No capítulo 16 e 17, Deus manda o maná, a provisão. Deus manda as codornizes. Deus faz sair água da rocha para que eles venham beber. Olha o nível de provisão. Deus está preparando a confiança deles. Aí você veio para Jesus e olha como Deus abençoa a tua vida. Olha como Ele dá direção. Olha como Ele faz na tua vida. E depois que Ele faz isso, Ele fala, agora vem aqui. Agora eu quero você já entendeu algumas coisas, agora eu quero mostrar para você algo eterno. Eu quero que você divulgue isso, eu quero colocar você numa condição espiritual de autoridade. Terceira verdade, até então o povo foi liberto e tratado, mas agora Deus queria moldar como guerreiros para grandes batalhas. Ensinar batalhas.
tirar uma mentalidade de escravo e colocar uma mentalidade de guerreiro. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Amém. Provérbios 23, 22, né? Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todo dia. Porque a obra é completa em nossas vidas. Deus está te preparando para um reino, amém? Meus irmãos, Deus liberta um povo, Deus mostra a sua provisão, e agora eles vão ter uma batalha incrível. Uma batalha contra os amalequitas que estavam entre o Egito e entre Canaã, que era a promessa. Quem eram os amalequitas? Vocês lembram de um dos deuses, entre aspas, dos amalequitas? Alguém pode me falar? Alguém lembra aqui? Alguma escora da escola bíblica sabe me falar um deus dos amalequitas? Moloque. Quem era Moloque? Eles pegavam e construíam uma chopana de madeira e palha, uma prisão. E ali eles pegavam o seu filho mais velho, criança ainda, colocavam dentro dessa chopana. E ali eles trancavam, eles ateavam fogo. Enquanto as crianças estavam gritando ali dentro, eles estavam em êxtase ao redor. Porque na cabeça deles, eles estavam fazendo o melhor para o seu Deus, Moloque. E a expressão daquelas crianças que eram consagradas a esse demônio, eles chamavam de Moleque. Só para você entender um pouco. Meu irmão, mexeu com criança, chegou até Deus. Deus fala, agora vocês vão atropelar esse tipo de costume. Agora vocês vão colocar por terra esse tipo de costume. Vocês vão passar por esse povo. E eu sou com vocês. Vocês precisam entender isso. Amém, povo? Quem eram os amalequitas? Eles eram um povo nômade. E o que é um povo nômade? Um povo nômade é alguém que não constrói. Um povo nômade é alguém que vai para um lugar, rouba os outros, se aproveita de tudo, e quando não tem mais nada o que tirar, eles vão para um outro lugar com o mesmo costume. Aí vem uma expressão que Jesus usa lá em João 10:10. Os nômades são aqueles que vêm para roubar, matar e destruir. Essa é a cultura nômade. Roubar, matar e destruir. Povo, um comportamento que é inimigo de Deus. E Deus diz agora, eu estou te chamando para levantar um exército. Uma vez eu ouvi um rapaz dizendo bem assim, mas pastor, está todo mundo cansado, Deus parece que não chama ninguém, nós estamos sozinhos. Você está muito enganado, meu irmão. Quando você entra na batalha, você nunca está sozinho. Na altura, Deus sempre levanta pessoas para te ajudar. Porque o compromisso dele é maior, porque ele chamou. Você está entendendo, amém? Então Deus fala a Moisés e chama Arão, Ur e Josué. Josué, o que você fazia lá? Eu era escravo, agora você é general. Mas Senhor, eu nunca fui treinado em batalha, eu sei pegar em foice, eu sei pegar... Agora você vai ser general. O que você fazia lá? Eu era serralheiro, agora você é general. O que você era lá? Eu era pedreiro, agora você vai ser pastor. Mas o que você era lá? Eu era caminhoneiro, agora você vai ser professor de escola bíblica. Eu vou começar a moldar você. Não vejo a hora de ir para a sala de aula. Não. É no campo de batalha que você vai ser moldado. Você pode fazer 200 cursos de natação na sala de aula, mas você vai aprender mesmo aonde? Na piscina, não é verdade? Então não vem com essa história assim, eu nunca estou preparado, me jogaram na fogueira, eu fui feito a machado. Não vem com essa história não, a gente aprende mesmo, é desse jeito, e com vontade, é com vontade. Não adianta, é assim que funciona. Então, Deus vai lá, chama Josué, chamam Arão, chamam Ur. Quarta verdade é quarta verdade é na pressão que o poder de Deus se revela. Eu vou repetir, é na pressão que o poder de Deus se revela.
Quem está passando por um período de pressão aí? Um dos livros do Otmani, ele dá uma ilustração bem interessante. Ele morreu em 72, né? Ele foi esquartejado pelo sistema Mao Tse-tung da China, que muitos defendem até hoje. Um comunismo que não existe, que não tem nada de comunismo. Uma ditadura disfarçada de comunhão. Uma mentira, bem da verdade. E sabe o que eu acho interessante? Esse homem viveu no extremo por pregar literalmente o evangelho. O que eu acho interessante, quando ele fala sobre o poder da pressão, tem um livreto dele, inclusive, que fala sobre o poder da pressão, ele dá o exemplo de um trem a vapor. Ele fala quantas toneladas que são movidas por uma caixa, um cubo de ferro, com uma pressão ali de vapor que sai por uma válvula da grossura de um dedo. E isso move toneladas e mais toneladas. Aí ele pega o exemplo de uma chaleira, quando você coloca para esquentar aquele vapor, aquela água, que sai aquele vapor, e vai saindo, e ele fala sobre um poder desperdiçado. E às vezes nós estamos passando por um período de pressões, e a gente briga com um, a gente briga com outro, a gente é com uma confusão em um, e paga um dinheiro gigantesco numa necromante, numa cartomante. Eu estou estressado, eu vou cheirar uma carreira de pó. Falando a grosso modo. Porque eu estou estressado. E eu vou beber. E a desculpa hoje em dia, que isso leva para um tipo de filosofia de vida, né? Eu estou triste, vou beber. Eu estou alegre, vamos beber. Eu ganhei aumento no trabalho, vou beber. Rapaz, eu descobri uma traição, vou beber. Para esquecer, né? Mas a bebida ela ativa a memória ruim. Aí por isso que tem esses sertanejos tão doídos, assim. Mas ativa a memória ruim. Vira uma filosofia de vida. Escapes. Quando eu falo essas coisas para você, é que o poder da pressão, se você, quando fala desse cubo, dessa válvula, se você souber usar essa pressão, ligando a Deus, grandes milagres irão acontecer na tua vida. Mares irão se abrir. Jesus disse, você vai falar para essa montanha, atira-te daqui para lá, e ela vai. Deus já fez milagres grandiosos quando pessoas ligaram a sua pressão a Ele. Você vai ler o livro de Atos dos Apóstolos e você vai ver a pressão de perseguição que esses homens sofriam e o tamanho dos milagres que ali aconteciam. Ontem a minha esposa, ela veio e comentou comigo, amor, sabe a irmã Tani? Sim, a gente orou por ela. O tumor que estava nela literalmente desapareceu. Ela tem um exame com o tumor e ela tem outro exame sem tumor nenhum ali. E um baita de um tumor. O poder da pressão. E eu só escutei a voz do fundo da mensagem que dava. Mas foi ligado. Só que essa mulher passou por uma experiência de cura da própria neta. Que Deus curou também da pressão. Por quê? Com toda a simplicidade dela, ela aprendeu a ligar essa pressão aonde? A Deus. A Deus. Se respeita médicos? Sim. Se respeita pessoas? Sim. Mas você vai ligar a Deus. Por quê? Da boca de Deus. A resposta dos lábios de Deus é a última resposta. É decreto. Amém? Então, meu irmão, você está passando por alguma coisa assim? Aprenda a ligar a Deus. Porque a pressão pode transportar montes. Isso é hidráulico, né? Você tem uma fé hidráulica. Eu lembro quando eu tinha 16 anos, eu pedi uma máquina para cortar um maço de papel dessa grossura. E você pegava na valha, era levezinho para você cortar, uma grossura de papel assim. Porque a máquina era hidráulica, isso ela tinha dentro dela ar comprimido. E a pressão, o que ela faz ali, faz ter uma força que eu não tenho. Se você tiver uma fé hidráulica, você vai muito mais longe. Isso é, se você estiver debaixo de pressão e você ligar a Deus, você vai vencer desertos, você vai vencer batalhas, você terá uma mente invencível, independente da tua linha de estudo, independente da tua idade, independente dos questionamentos ao redor. Se você se ligar a Deus, você verá grandes coisas acontecerem, porque a tua força estará em quem? Vou falar igual as pessoas falam de altar. Eu posso ouvir um amém, igreja?
Não desanime, Deus quer se revelar a você. Você está pressionado? Eu ouvi uma piada hoje, rapaz escreveu na internet assim: não importa quem ganha as eleições, você é governado pela tua mulher. Não é que é governado pela mulher, pode ser governado pelo marido, pelo pai, pela mãe, por uma situação. Na verdade, nós temos um rei que é Jesus, acima de tudo, acima de tudo. Entenda, olhe para Jesus, porque um grande poder irá se revelar a você. O poder, meu irmão, que vai fazer você vencer o pecado, vai fazer você vencer o fato de não ter dinheiro, porque Ele é o dono de toda a prata e de todo o ouro. Ele faz aparecer a herança, Ele faz aparecer uma série de coisas. Ele traz respostas incríveis. Quinto ponto. Em uma guerra, há duas bases para se vencer. Aí você vai entender o porquê que eu falei no começo. Que existem tantas pessoas batalhadoras que não avançam na vida. É porque negligenciam uma das áreas. São duas bases. A espiritual e a física. Não seja negligente com uma ou com outra. Moisés, Arão e Ur foram ao cume, foram ao topo do monte. Tá? Josué escolheu soldados e foi para a batalha. Tenha ciência de quem te ajuda e de quem te atrapalha. Tenha ciência disso. A postura de um líder, tenha ciência disso. Os auxiliares, você precisa de ajuda dos dois ângulos. Intercessão na igreja e pessoas para ajudar. Na nossa vida, nós precisamos dessas duas posturas. Quando Moisés erguia as mãos, o povo vencia. Mas as mãos de Moisés eram as mãos de qualquer um de nós. Quem que vai aguentar ficar horas e horas com as mãos levantadas assim? Então eles puxaram uma pedra, aonde Moisés se assentou. E essa pedra, ela tipifica quem? Jesus, a rocha, a firmeza em quem nós podemos nos apoiar. Nós podemos nos assentar. Como diz em Efésios 2, né? E nos fez nos assentar com Ele nos lugares celestiais. Quando eu estou em pé, eu me apoio nas minhas pernas. Quando eu me assento, eu me apoio nas pernas da cadeira. Moisés, ele estava se apoiando no Senhor. E olha assim, interessante isso. Quando ele está cansado com as mãos estendidas, porque Deus quis assim, Deus o escolheu assim. Ur de um lado e como é que era o nome do irmão dele mesmo? Arão do outro lado, seguravam as mãos dele. Então, olha que interessante o poder da comunhão. Essa história de que a pessoa deixa que eu faço sozinho, se atrapalha cada vez mais, retarda, por uma palavra chamada orgulho. Aí não avança mesmo. Nós precisamos nos relacionar com humildade. Porque o humilde, até numa cadeia, consegue se relacionar. Agora o orgulhoso, nem numa igreja consegue se desenvolver e se relacionar direito. O povo venceu ali os amalequitas, porque souberam guerrear, no espiritual e no físico. Há pessoas que estão apanhando, porque só lutam por um lado. Ou é físico, ou é espiritual. Pastor, mas está errado então lutar espiritual? É porque o emprego não vai bater assim na tua porta, assim, desse jeito. Nós temos que aprender a fazer prova de Deus nos posicionando. Pastor, eu quero casar. Mas tem a higiene que é uma vergonha, não é? Quando abre a boca, parece que sai uma legião de demônio ali. Aqui do lado, pensa que é a unção de Davi, né? 10 mil, cara, ao meu lado, à minha direita. E eu não seria atingido. Não é não. Em casa é uma bagunça. Chega em casa, faz assim com o tênis, ó. E aquele cheiro que parece que tem uns 3 defuntos ali dentro. Aquele tênis. Misericórdia. Parece que morreu alguém ali faz 3 anos e esqueceram de enterrar. Fora que a pessoa, às vezes, é assim, ó. Mão de bronze. Ninguém abre de jeito nenhum. Não abre a mão nem para dar tchau. Quer casar como?
Quer manter o relacionamento? Como? Como? Tem que ter postura física, sim. Olha, eu vi pessoas que assumiram empregos tão simples. Viraram gerente. Eu lembro do pastor Darcy, quando ele falou que ele entrou numa loja, ele não sabia preencher uma nota fiscal. Quando ele pediu a conta, só para ficar no ministério, ele era gerente geral das lojas. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos, às vezes, de uma porta de acesso. Postura. Batalha física. Ah, pastor, meu carro pode ser velho, mas ele leva eu bem levado com os documentos pagos aonde eu tenho que ir. E Deus vai dar o melhor, porque você vai se esforçando, isso é, você cuida muito bem daquilo que Deus te confiou. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está naquele emprego, você vai fazer melhor, porque não existe emprego ruim, não existe cliente ruim. Não existe. Você está entendendo o que eu estou falando, poxa? E no espiritual, pastor? Porque tem aquelas pessoas que acham que é só no espiritual, né? Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Mas é um fofoqueiro. É uma fofoqueira que misericórdia. Aí acho que só orando, eu não entendo o que está acontecendo, porque é uma batalha em cima de outra batalha, que é uma batalha, que é uma batalha. Meu irmão, você vai se relacionar só com Deus? Com o corpo dele, não? É a mesma coisa de achar que vai casar com a moça, achando que não vai se relacionar com a família dela. Como diz o outro lá, você está pichuruco. Ser uma pessoa... Agora, tem pessoas que são muito batalhadoras no físico. É aquela pessoa que acorda cedo e vai trabalhar, e faz um serviço certinho, mas não tem ligação espiritual nenhuma com Deus. Não tem 1 minuto de oração. Não tem uma fala com Deus. Não tem um mínimo de entendimento bíblico. Não tem uma ligação financeira, não tem uma estratégia, não tem nada. Daí a pessoa fica dando murro em ponta de faca. Puxa, eu estou batalhando tanto, o que acontece? Esse mundo é injusto. Não, é você que está sem a companhia de Deus. E assim como a Torre de Babel, tudo que você quer construir sem Deus vira confusão. Aí você encontra pessoas que têm faculdades, que têm habilidades, e você pergunta o que acontece com essa pessoa que não vai. Fala tão bem, tem tanta, aparentemente, capacidade e as coisas não vão. O que acontece que a vida de todo mundo vai dessa pessoa não? Porque negligencia aquilo que é espiritual. Tem a batalha física e tem a batalha espiritual. E na batalha espiritual nós precisamos de mentores. Nós precisamos de testemunhos de pessoas para a gente ter referência. Nós precisamos, sim, meu irmão, de cobertura espiritual. E isso é bíblico. Quando que você vai ver na Bíblia que não existia cobertura espiritual? Quando Deus decide dar um limite, Ele recolhe aquele líder, Ele bate no teu ombro e Ele fala: agora cabe a você, Josué, guiar esse povo. Você vai ver isso várias vezes na palavra de Deus. Agora Deus vai recolher ali Elias e vai deixar quem no lugar dele? Eliseu. Agora Jesus sobe à destra do Pai, envia o Consolador, e agora tem a igreja, tem os apóstolos, e assim vai. Meu irmão, há muitas pessoas que estão negligenciando ou uma área ou outra área. Apresente a sua pressão para Deus, levante a sua espada e saiba dessa verdade. Porque os amalequitas estão gritando, ameaçando e vindo a peleja, matando, roubando, destruindo, fazendo o que eles fazem de melhor. E eles encontram força, meu irmão, na divisão. Eles encontram força na dúvida. Os amalequitas encontram força quando falta objetivo, quando falta decisão. Eles não queriam deixar o povo de Israel passar para Canaã, mas Deus ordenou a batalha e disse: riscarei o nome dos amalequitas da terra.
O teu humilhador vai perder e não passará de uma história de triunfo seu. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não estou falando de pessoas. Eu estou falando de situações. Jesus veio para te trazer vida abundante. Porque ele pega essa passagem nômade e ele fala lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O diabo veio para roubar, matar, destruir. Mas eu vim para trazer vida. E vida em em abundância. O apóstolo Paulo, ele vai falar ali no capítulo 11, né? A partir do versículo... Capítulo 2, versículo 11 em diante. Ele fala assim: eu sei passar por situações bem difíceis. Eu também sei passar por situações triunfantes, porque eu posso tudo nele que me fortalece. Ele é suficiente. Paulo passou pelos desertos da vida. Por isso ele pôde escrever Filipenses 4:4. Alegrai-vos, porque perto está o Senhor, e outra vez vos digo, alegrai-vos. Porque ele fala em Filipenses 4:8, se há alguma fama, se há alguma virtude, se há amor, se há glória, nisso pensais. E a paz, que excede todo entendimento, ela vai guardar a tua mente, vai guardar teu coração no meio dessas batalhas. Por quê? Porque você é alguém guardado por Deus, alguém separado por Deus. E você não vai ficar nessa confusão. Agora eu quero, agora não quero. Agora eu quero, agora não quero. Agora eu vou, agora eu não vou. Quando chegaram e me falaram, pessoas falam assim: por que você colocou os terrenos no nome da igreja, rapaz? Por que você não colocou no teu nome? Eu falei: porque eu não vou levar nada e é da igreja, não é meu. Para mim é uma coisa lógica e bem clara. Por que você não casou com divisão de bens e não fez isso aqui? Porque você não casa para isso. Você casa pensando em separar? Você aceita Jesus pensando em ir para o inferno? Você compra um carro pensando em não pagar? Aí você está de má vontade mesmo. Aí é maldade. E aquele que pensa assim, acaba voltando para o final da fila. Até aprender. Você está entendendo o que eu estou falando? Aprenda a ligar as tuas pressões a Deus e fazer de Jesus a tua bandeira. Porque naquele lugar que o inimigo tentava triunfar, naquele lugar que o inimigo sacrificava crianças, naquele lugar que o mal prevalecia antigamente, quando o povo de Deus chegou ali, o povo de Deus se mostrou resistente e disse: o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa pátria, aonde colocamos a planta dos nossos pés, é Ele que governa. É a moral dele que governa, é a graça dele que governa. Ele reconstrói e ele devolve o valor à mulher, ele devolve o valor às crianças, ele devolve o valor ao pai de família, ele devolve o valor, porque tudo aquilo que não é ligado a Deus se torna uma aberração, mas tudo aquilo que é ligado a Deus torna-se ao verdadeiro valor. Está passando por alguma pressão? Talvez você está esquecendo de uma dessas duas áreas. Hoje Deus está chamando você para fazer prova dele. Se coloque em pé em nome de Jesus. Você vai aprender a importância de você estender a mão e orar. Você vai entender a importância de que quanto maior a pressão, maior a vitória. Se você ligar a Deus. O que Deus fala? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não conheces. Deus quer levar você para a próxima fase. Amém? Existem vários testemunhos na palavra de Deus, mas Deus não errou quando te escolheu. Você foi, não vou dizer jogado não, você foi colocado na piscina para nadar. Então não recue não fique se debatendo, porque Deus não é injusto. Ele está falando para você: eu estou aqui, eu não vou deixar você se afogar. Só você segurar em mim, calma. Pare de achar que você está sozinho. Coloca uma mão no teu peito assim, a mão esquerda no teu peito. Estenda a tua mão direita para frente assim. Isso. E com os teus olhos da fé, você vai enxergar uma situação agora, na tua vida, que você vai colocar por terra, que se chama Amalequitas. Que veio para roubar, matar e destruir. Algo que tem roubado a tua alegria,
algo que tem roubado o seu tempo, algo que tem roubado as suas finanças. O que, pastor? Pode ser um vício, pode ser uma situação que você está totalmente enganado, uma perturbação, que para você às vezes contava tanto. Pode ser algo que está roubando aí a tua felicidade, algo que está roubando a tua comunhão com Deus. Deus está chamando você para colocar por terra algo que está tentando matar a tua vida espiritual, que está fazendo você falar besteiras, anunciar besteiras. Deus está mostrando para você que existe algo por trás dessa situação, tentando destruir você, tentando fazer com que você entregue a tua família, com que você entregue o teu ministério, entregue a tua fé, entregue a tua saúde, entregue a tua vida. Mas você vai colocar por terra esse inimigo que tenta roubar, matar e destruir, porque o Senhor, meu irmão, Ele veio para que você tivesse vida em abundância, para que você desfrutasse daquilo que Ele te dá hoje, a provisão de Deus. Há uma mão estendida sobre a sua vida. Você vai orar agora e você vai lutar nessas duas instâncias, na física e na espiritual. E nós vamos orar e você vai se posicionar com fé, meu irmão, em nome de Jesus. Santo Deus, o Senhor sabe da pressão com que essa pessoa tem passado. O Senhor sabe do tamanho do deserto. O Senhor sabe do tamanho, meu Deus, das aflições, da procrastinação. O Senhor sabe, Pai, daquilo que anda espremendo o ânimo dele e dela, anda frustrando os passos, aquela voz que diz que não adianta, aquelas memórias ruins que tentam travar de um jeito que na verdade não funciona. Espírito Santo de Deus, coloca por terra as fortalezas de Satanás, coloca por terra agora os feitiços, coloca por terra as amarrações, coloca por terra, Pai, as palavras do inferno, coloca por terra em nome de Jesus Cristo. Santo Deus, o Senhor sabe o nome de cada um desses inimigos, e essa pessoa que está declarando, que está apresentando para o Senhor, unge esses lábios agora e liberta essa mente, para que seja, Pai, um guerreiro do Senhor, para que a murmuração não faça parte da sua rotina. Causa milagres, derrama enorme poder e vitória, revigora a alegria, revigora, Pai, o ânimo, revigora a postura de fé, em nome de Jesus Cristo. Pai, destaca os anjos que estão com essa pessoa, faz ele e ela enxergar a tua graça, a tua presença, a tua provisão, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós ligamos a vitória, pois aquele que tentava roubar, matar, destruir, já está debaixo dos nossos pés. Tomamos posse dessa promessa, onde os amalequitas serão riscados da terra, Pai, no nome de Jesus. O Senhor é a nossa bandeira, e Yahvé Nissi, Pai, aonde estivermos ali, a extensão do teu reino, do teu governo. Assim, Pai, nós ligamos aos céus, te agradecendo, em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém. Que Deus abençoe a sua vida.